Viu Podcast, a sua mídia digital. Pandemia, crise econômica, desemprego e o fim do auxílio emergencial. 4 tópicos que sinalizam grandes tempestades sociais em 2021. Eu sou Roberto Barbosa e você está comigo no podcast Direto da Redação. Direto da Redação. Em Armação dos Búzios, o balneário mais badalado da região dos Lagos, no estado do Rio, centenas de moradores tomaram as ruas da cidade nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro. Eles protestavam contra a decisão judicial que impôs um lockdown na cidade. A medida do judiciário tenta frear o avanço dos casos de Covid-19. De acordo com reportagem do portal Viu, o balneário, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, contabiliza 2.423 casos de Covid-19 e 25 mortes. Nesta segunda onda da pandemia, os leitos de UTIs estão lotados, mas o avanço da pandemia e as mortes não atemorizam milhares de moradores, porque a temporada de verão que se aproxima e o fluxo de turistas no período possibilitam geração de renda. Oi, grupo. Aqui, ó, tá lotado. Se você ainda não veio, venha pra cá, tá? Esse juiz, sacaneou com todo mundo, com os turistas, com as pessoas de bem. Olha, pessoal, como tá lotado, como tá. Vamos mostrar para esse governante, pro prefeito, pro juiz que a gente tem voz, que aqui só tem trabalhador, que a gente quer trabalhar, a gente tem família. Eu quero trabalhar. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu. Vamos entender o que será de Búzios durante o verão. A decisão judicial que impõe o lockdown revoga todas as medidas de flexibilização adotadas pela Prefeitura de Búzios. Com isso, praias, hotéis, pousadas devem ser fechados. Os restaurantes podem funcionar somente em sistema de delivery. O jornal do SBT foi a Búzios e o repórter Lucas Madureira fez uma excelente cobertura do protesto. Confira. Segurando cartazes e gritando palavras de ordem, comerciantes e empresários da área do turismo de Búzios, na região dos Lagos, no Rio, se aglomeraram ao lado do fórum da cidade. Búzios não pode fechar! Búzios não pode fechar! O protesto é contra a determinação judicial que impõe o fechamento total da cidade por conta do aumento de casos da Covid-19 no município. Para os comerciantes, a decisão da Justiça teria sido radical. Diante da determinação da Justiça, que passa a valer a partir desta quinta-feira, turistas que estiverem hospedados aqui no município terão 72 horas para deixar a cidade. A decisão estabelece multa diária de R$100 mil para o município em caso de descumprimento. A prefeitura disse que vai recorrer da decisão. Viu Podcast, a sua mídia digital. A Armação dos Búzios é uma cidade que vivencia um drama peculiar. Nos últimos 4 anos, a cidade convive com rodízio de prefeitos. O prefeito, que foi eleito em 2012 e reeleito em 2016, foi o médico André Granado. Ele foi afastado do cargo por 11 vezes. Durante todo esse período, esses 8 anos de mandato, ele saiu e voltou várias vezes. E quem está encerrando o ciclo da atual administração é o vice-prefeito Henrique Gomes. Se no drama político local, Búzios tem ali suas peculiaridades, na questão social, o drama ele é parecido com o de muitas cidades brasileiras. A crise econômica e social agravada pela pandemia avança e faz aumentar o número de vítimas. E o que está ruim tende a piorar a partir do próximo ano, porque o governo federal encerra, neste mês de dezembro, o pagamento do auxílio emergencial para os trabalhadores. Esta medida, certamente, ela refletirá sobre as administrações municipais que terão início em janeiro.
E sobre o desenho da tempestade que se esboça para o ano de 2021, eu converso com o colunista do Portal Viu e o economista Ranulfo Vidigal, a quem agradeço por participar desse podcast. Ranulfo, estamos chegando ao fim do pagamento do auxílio emergencial. Os trabalhadores estão recebendo agora a última parcela, neste mês de dezembro. O que isso nos traz a partir de janeiro de 2021, fatalmente, a redução no fluxo de renda nas cidades. Porque o auxílio emergencial nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, ele representou para muitas cidades mais de 60%, algumas 50%, 30%, 40%, do volume de dinheiro que circulou nos comércios dessas cidades. Então tem muita família dependente do auxílio emergencial, família sem renda. E outra questão também que eu gostaria aqui de destacar para você é que o Portal Viu em sua página no Instagram, recentemente, destacou um estudo, um relatório da Unicef, mostrando que no Brasil 83% das famílias elas tiveram carência alimentar no período da pandemia por falta de dinheiro para comprar comida. Então dá para se imaginar aqui o que representou o auxílio emergencial que foi criado pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, teve que entubar e pagar as famílias, até capitalizou depois, mas quem obrigou a fazer foi o Congresso Nacional. Então dá para imaginar o que isso representou na vida dessas pessoas. E tudo indica que assistiremos já a partir do próximo ano desemprego ainda em alta e sem contar a persistência da Covid-19. As cidades, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que representam um dos epicentros da pandemia hoje no Brasil, elas estão preparadas para a tempestade, Ranulfo? Cidades do norte fluminense, nós tivemos um quadro onde o auxílio emergencial foi crucial na demanda agregada ao longo de todo o ano de 2020. Peguemos especificamente a cidade de Campos. A injeção de dinheiro na capital do açúcar foi de 720 milhões de reais, atendendo a 182 mil pessoas. O que se observa é que nessa reta final do ano era razoável admitir uma retomada da economia nacional, regional e local. Entretanto, o recrudescimento da pandemia está neste momento trazendo transtornos para o desenvolvimento da atividade produtiva, não só no país, mas principalmente no norte fluminense. De modo tal que o fim deste auxílio vai ter impacto muito expressivo nas cidades do norte fluminense, notadamente nos meses de janeiro e fevereiro, onde tradicionalmente a atividade produtiva é mais fraca. Portanto, os novos prefeitos e os prefeitos reeleitos terão que encarar esta situação, trazendo para a discussão e prioridade os orçamentos fiscais relacionados ao setor de assistência social para evitar o incremento da pobreza e da indigência em nossas cidades. Só para fazer um link, antes da inserção desse bate-papo com Ranulfo Vidigal, nós destacamos os protestos na cidade de Búzios contra o lockdown. O episódio de Búzios, que foi em nível local, ele serve como parâmetro diante de uma abordagem mais abrangente, porque simboliza o sentimento que pulsa em diversos setores empresariais e comerciais do país, assim como entre trabalhadores. Na escolha entre o isolamento social e o estômago, as pessoas preferem a segunda opção. Portanto, é previsível um nível de insatisfação acelerado nas cidades a partir do ano que vem, tendo em vista que muitos prefeitos serão instados a acentuar as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia. Essas medidas implicarão, em algumas cidades, em isolamento, em lockdown, dependendo da gravidade da pandemia, restrição no funcionamento de comércios, na circulação de transportes públicos. E as cidades, nessa situação, elas deveriam estar estruturadas, os governos estaduais, o governo federal, para socorrer as pessoas. Só que nas cidades o cobertor está curto para atenuar a crise. E a insatisfação, como o prefeito é o personagem mais próximo, o gestor mais próximo das pessoas, o nível de pressão tende a ser maior.
Ranulfo Vidigal, em artigo assinado no Portal Viu essa semana, você destaca o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro relativo ao desempenho da administração municipal de Campos, no norte do estado do Rio. Os dados são referentes ao exercício financeiro de 2019 e as contas em questão são do governo Rafael Diniz. Mas você destaca que teremos um órgão de controle externo, diante do que você leu no relatório, mais rígido na fiscalização do gerenciamento das contas públicas. E justamente no ano em que os governos serão obrigados a gastar. Os prefeitos terão que gastar para mitigar os efeitos da pandemia. É possível dizer que uma conduta rigorosa do TCE, o Tribunal de Contas, será inibidora às medidas mitigadoras e necessárias da crise nos municípios? A grande preocupação do Tribunal de Contas a partir de 2021 se refere à questão do uso indevido com relação a royalties do petróleo e demais indenizações petrolíferas que têm que ser usadas fundamentalmente nas políticas públicas educacionais, no custeio da máquina e nas dívidas com o governo federal. Portanto, isso vai forçar os novos administradores a buscarem alternativas produtivas no sentido de que o petróleo paulatinamente fique cada vez menos importante na pauta dos orçamentos fiscais de nossas cidades. Isso é muito importante na medida em que as cidades ficando cada vez mais livres desta importância relativa do petróleo, elas vão poder diversificar sua atividade produtiva e com isso gerar emprego e renda. Economista Ranulfo Vidigal, muito obrigado pela participação aqui no podcast Direto da Redação. Esperamos contar aqui com você em outras ocasiões. Deixo aqui meu abraço para você, meu caro Roberto, e todo o pessoal que acompanha a nossa programação. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Você acabou de ouvir Direto da Redação. O podcast produzido pela equipe do Portal Viu, a plataforma que traz o mundo para a palma da mão no seu smartphone. Você acessa a plataforma em portalviu.com.br. Siga também o canal Viu no YouTube, no Twitter, Facebook e Instagram. Portal Viu também está no LinkedIn. Portanto, faça um SCC em 3 escalas. Siga, curta e compartilhe. Até a próxima edição. Direto da Redação.